Você está sentado dentro do carro, parado na garagem, e já se passaram 10 minutos desde que desligou o motor. Lá dentro tem gente esperando, gente que precisa de alguma coisa sua, mesmo sem saber o quanto você já não tem mais nada para dar. Você olha para o retrovisor e nem reconhece direito o próprio rosto. Tem uma cara ali que parece de outra pessoa, mais velha, mais vazia, com olheiras que nem maquiagem disfarça mais. E ainda assim, daqui a pouco, vai entrar sorrindo, vai perguntar como foi o dia de todo mundo, vai fingir que aquele nó no peito simplesmente não existe. Foi assim a semana inteira. Alguém chorando no telefone às 11 da noite, alguém pedindo um conselho que você já deu 4 vezes antes, sem nunca ser seguido. Alguém repetindo o mesmo problema, esperando que dessa vez seja você a resolver por ele. E você resolveu, de novo, porque desligar o celular parecia impossível, mesmo com o corpo inteiro gritando para parar. Aí, num instante qualquer, dentro daquele carro parado, uma pergunta atravessa você inteiro. Quantas vezes alguém ficou 10 minutos parado, juntando forças, só para conseguir te escutar de verdade? Ninguém te ensinou a fazer essa conta. Te ensinaram que gente boa ajuda, que gente sensível carrega o peso dos outros, que amar de verdade é se doar até não sobrar nada. Ninguém contou que existe um limite fino entre cuidar de alguém e desaparecer dentro do cuidado que você oferece. E é por isso que você segue nesse ciclo, sorrindo cansado, ajudando exausto, sem perceber que construiu a própria vida, girando em volta da dor alheia, esperando que algum dia alguém finalmente enxergue o seu peso e venha te ajudar primeiro. Jung tinha um jeito direto de explicar isso. Aquilo que a gente recusa enxergar dentro de si não desaparece, só volta disfarçado de outra coisa. E essa urgência de salvar todo mundo, quase sempre, nasce bem antes da vida adulta, lá na infância, quando cuidar do humor dos outros virou a única forma conhecida de garantir espaço e afeto dentro de casa. Neste vídeo você vai entender de onde vem essa compulsão silenciosa, o motivo dela ter escolhido justamente você entre tantas outras pessoas, e principalmente o que fazer para sair dela antes que ela acabe primeiro com você. Volta com a memória para uma cozinha, quando você ainda era criança. Você não lembra de ter aprendido a ler o clima da casa, mas sabia. Sabia pelo jeito que o garfo batia no prato, pelo tom mais seco de boa noite, pelo silêncio que durava um pouco além do normal depois da porta bater. Antes de qualquer adulto dizer uma palavra, seu corpo já tinha decidido. Hoje é dia de ficar quieto, de sorrir rápido, de sumir para o quarto sem fazer barulho nenhum, torcendo para ninguém notar que você também estava com medo, esperando quieto pelo momento em que tudo voltasse a ficar seguro de novo. Isso tem nome, embora ninguém tenha te explicado na época. Chama-se hipervigilância. E ela nasce quando uma criança pequena precisa antecipar o humor dos adultos para continuar segura dentro da própria casa. Não é dom, não é sensibilidade especial, é sobrevivência pura, treinada durante anos, sem que ninguém percebesse o treino acontecendo. E o problema é que esse mecanismo não desliga sozinho quando você cresce, ele só troca de endereço. Hoje ele mora dentro de reuniões de trabalho, dentro de jantares em família, dentro de qualquer ambiente onde exista mais de uma pessoa e uma tensão qualquer no ar. É por isso que você entra numa sala e antes de dizer oi, já sabe quem está mal. Seu corpo capta o clima igual um rádio velho capta interferência, mesmo sem querer sintonizar aquilo. E no mesmo instante, uma parte sua entra em ação para resolver, mesmo que ninguém tenha pedido ajuda nenhuma. Você ajusta o assunto, puxa uma piada na hora certa, absorve a irritação alheia como se fosse sua obrigação pessoal levar aquele peso embora dali, mesmo sem saber direito de quem era o peso originalmente. O problema é que dor não é água, ela não evapora só porque você decidiu carregar. Cada tensão que você absorve continua viva em algum lugar dentro de você, empilhada, esperando um momento de sossego para finalmente cobrar a conta inteira, de uma vez só.
E é exatamente por isso que dias supostamente tranquilos terminam com você exausto, sem entender direito o motivo, enquanto todo mundo ao redor segue leve, sem imaginar o preço que você pagou, em silêncio, por essa leveza toda deles, todos os dias, sem cobrar nada em troca. Lembra do nome de alguém que você ajudou a atravessar a pior fase da vida dele. Agora tenta lembrar a última vez que essa mesma pessoa perguntou, de verdade, como você estava. Provavelmente vai demorar um pouco para encontrar essa lembrança específica, porque ela é rara, quase estranha ao ponto de parecer fora do padrão comum. E não é falta de sorte, muito menos coincidência. É um padrão que se repete, quase idêntico, em praticamente toda relação importante que você constrói na vida, mesmo mudando os nomes e os rostos envolvidos. Você tem um talento incômodo para enxergar potencial onde ninguém mais consegue ver. Enxerga a pessoa que aquele homem ou aquela mulher poderia se tornar, se alguém finalmente entendesse, tivesse paciência, oferecesse a estrutura que faltou lá atrás. E, sem perceber, você se coloca exatamente nesse papel. Vira suporte emocional, terapeuta informal, porto seguro de gente que mal consegue ficar em pé sozinha, quanto mais sustentar você no dia em que a maré finalmente virar contra vocês dois. Sem ninguém por perto, para devolver o mesmo cuidado. O detalhe cruel é que, assim que essa pessoa se estabiliza, raramente ela fica por perto. Ela segue em frente, agora mais forte, carregando um pedaço seu junto. E você continua ali, exatamente no mesmo lugar de sempre, esperando o próximo alguém aparecer para recomeçar tudo de novo. Não é coincidência você atrair sempre o mesmo tipo de gente indisponível, cheia de crise, sempre precisando de socorro urgente e imediato. Existe uma parte sua que escolhe, sem saber que está escolhendo, alguém para salvar como prova de que finalmente é possível ser amado o suficiente. Essa lógica vem de longe, de um tempo em que amor parecia condicional, algo que se ganhava sendo útil, sendo bom o bastante, resolvendo o problema de alguém maior e mais poderoso do que você. E o corpo aprendeu, cedo demais, a associar valor com utilidade, afeto com esforço constante, presença com sacrifício silencioso. Até hoje, uma parte antiga sua ainda acredita que, se conseguir salvar essa pessoa em especial, vai finalmente provar, de uma vez por todas, que merece ficar, que merece ser escolhido também, e não apenas necessário. Um dia você vai escrever, "Não posso te ajudar hoje", sem drama nenhum, só uma frase curta e sincera, e vai travar o dedo em cima do botão de enviar por um tempo estranhamente longo. Quando finalmente aperta enviar, o coração dispara igual quem confessa um crime, mesmo sabendo, lá no fundo, que está apenas protegendo o próprio limite. A resposta demora mais do que o normal para chegar, mas quando chega, vem seca, distante, quase ofendida, como se recusar a ajudar uma única vez apagasse anos inteiros de presença constante e disponível. Alguém que você sempre socorreu, em qualquer horário, agora te trata com frieza só porque, dessa vez, a resposta foi não. E isso dói de um jeito bem específico, porque expõe uma verdade incômoda demais para ignorar. Talvez você nunca tenha sido amado por quem realmente é, só tolerado enquanto continuava sendo útil para alguma coisa. É nesse momento que a máscara do bom moço, da boa moça, racha de verdade pela primeira vez. Não quebra inteira, mas racha o suficiente para você enxergar, através da fresta, o quanto sua identidade inteira foi construída em torno de agradar, resolver, sustentar quem estivesse por perto. E surge uma pergunta que você não consegue mais empurrar para debaixo do tapete. Quem precisa que você continue exausto para que a vida deles continue confortável, do jeito que sempre foi, sem esforço nenhum da parte deles? Se essa pergunta acabou de bater em algum lugar dolorido demais para ignorar, escreve aqui embaixo, nos comentários, essa frase simples: "A minha energia pertence a mim." Só escreva e sinta o peso real dessas palavras, sem pressa nenhuma, porque o que vem a seguir vai te mostrar, com detalhes,
Exatamente como foi que você chegou até aqui, carregando tanto, por tanto tempo, praticamente sozinho, sem que ninguém percebesse o tamanho verdadeiro dessa carga. Depois daquele primeiro não, alguma coisa muda dentro de você, só que não do jeito que você imaginava. Você não fica mais leve, fica mais fechado, passa a resolver tudo sozinho, com uma eficiência quase assustadora, porque pedir ajuda de novo parece, no fundo, um risco grande demais para correr outra vez. Troca o pneu furado sob chuva, sem ligar para ninguém. Resolve o problema no trabalho sem avisar o chefe que está afundando por dentro. Aprende a se virar tão bem que ninguém mais nem pergunta se você precisa de alguma coisa. Meses depois, tem uma festa cheia de gente que você ajudou em algum momento da vida. Alguém que você socorreu numa mudança. Outro que você aconselhou num divórcio complicado. Mais alguém que dormiu no seu sofá numa crise qualquer. Você circula entre todos, sorrindo, servindo bebida, perguntando como cada um está, atenta a qualquer sinal de desconforto no ambiente. E, no meio de tanta gente, sente uma solidão específica, cirúrgica, o tipo que só existe quando ninguém percebe que você também precisaria de colo de vez em quando, mesmo cercado de gente que jura te dever tanto. Você ficou tão competente em resolver que esqueceram, ou talvez nunca tenham sabido, que você também quebra. As pessoas assumem, sem maldade nenhuma, que está tudo bem com você, porque foi exatamente isso que mostrou para elas, ano após ano, sem uma única rachadura visível. Existe agora uma porta trancada por dentro, fechada pelas próprias mãos, na crença de que assim estava se protegendo de algo maior. Na prática, ela só isolou você de qualquer chance real de ser cuidado por quem quer que fosse, mesmo por quem realmente gostaria de tentar. Essa autossuficiência toda tem um nome menos bonito do que parece. Não é força, é uma forma sofisticada de fuga, quase invisível até para quem vive dentro dela. Fugir de precisar dos outros, porque precisar, na sua história, sempre saiu caro, sempre veio acompanhado de decepção ou de silêncio. E ninguém avisa que essa fortaleza, erguida tijolo por tijolo, virou também uma prisão, com você lá dentro, esperando alguém bater numa porta cuja chave, ironicamente, sempre esteve só com você. Numa terça qualquer, sentado numa sala de espera, esperando uma consulta que você mesmo demorou anos para finalmente marcar, alguém do seu lado começa a chorar baixinho no celular. E pela primeira vez que você consegue lembrar, você percebe o próprio corpo reagindo do jeito de sempre. A vontade automática de perguntar se está tudo bem, de oferecer um lenço, de resolver alguma coisa que nem é sua. Só que dessa vez, alguma coisa segura essa vontade no meio do caminho, quase como um freio interno. Você respira e fica quieto, sentindo a dor alheia sem se atirar dentro dela. Essa pausa, mínima, quase imperceptível para qualquer outra pessoa que esteja observando de fora, é o começo de uma virada enorme dentro de você. Porque sentir a dor de alguém e precisar consertar essa dor são duas coisas completamente diferentes, mesmo que sua cabeça tenha passado a vida inteira tratando as duas como se fossem exatamente a mesma coisa. Você pode se importar de verdade, com empatia genuína e profunda, sem transformar cada tristeza alheia numa missão pessoal urgente que só você seria capaz de cumprir, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Curar não significa fechar o peito e parar de sentir os outros. Significa parar de confundir sentir com salvar. A pessoa mais importante que você tinha o dever de proteger, desde o primeiro dia da sua vida, era você mesmo, e não todo mundo ao redor. Isso não é egoísmo, mesmo que uma voz antiga dentro de você insista em chamar assim, tentando te convencer do contrário, com aquele tom de sempre. É apenas devolver ao lugar certo uma responsabilidade que nunca deveria ter saído dali, para começo de conversa. A chave que você tanto procurou lá fora, em cada pessoa que ajudou esperando ser salvo de volta algum dia, esteve o tempo inteiro dentro do seu próprio bolso, esquecida ali. Ninguém vai chegar numa cavalaria brilhante para te resgatar do cansaço, porque o resgate nunca dependeu de ninguém além de você mesmo.
por mais difícil que seja aceitar isso agora, depois de tanto tempo esperando o contrário. E talvez essa seja a virada mais silenciosa e mais definitiva de todas. Perceber que soltar o mundo não é abandonar quem você ama, é finalmente voltar para casa. Uma semana depois daquela sala de espera, sua irmã liga chorando por causa de um problema no trabalho que se repete há meses. Sempre o mesmo assunto, sempre o mesmo desabafo cansado. Antigamente você já estaria de caneta na mão, montando um plano detalhado, ligando para alguém conhecido, se metendo no meio da situação para resolver rápido. Dessa vez você escuta inteiro, do começo ao fim, sem interromper nenhuma vez para oferecer solução nenhuma. No final, você diz apenas uma frase: "Isso parece muito difícil, e eu confio que você vai encontrar o caminho." Ela fica em silêncio por um segundo, quase desconfiada, porque não era essa a resposta que esperava de você, tão diferente do que sempre recebeu. E no fundo, você também estranha a própria voz, calma, sem aquela urgência costumeira de correr atrás de uma saída para ela. Mas alguma coisa dentro do peito parece mais leve depois de desligar o telefone. Um alívio estranho, quase culpado no começo, de não ter carregado o problema dela para dentro da própria noite. Pela primeira vez em muito tempo, talvez em anos. Esse é o exercício real por trás de toda essa mudança. Não é parar de amar. Não é ficar frio. Não é se afastar de quem você gosta de verdade. É aprender a estar presente sem se dissolver dentro da dor do outro. É oferecer companhia sem assinar embaixo a responsabilidade inteira pela solução. No começo parece estranho, quase errado, porque seu corpo inteiro foi treinado, durante anos, a acreditar que amar é resolver. Mas aos poucos, repetição depois de repetição, esse novo jeito de estar no mundo vai parando de doer e começando a parecer, finalmente, sustentável de verdade. E é curioso perceber que as pessoas mais importantes da sua vida continuam ali, mesmo sem você carregando tudo sozinho o tempo inteiro. Alguns se afastam, é verdade, porque só ficavam por perto pelo que você fazia por eles, nunca pelo que você era. Mas quem realmente importa permanece, agora numa relação mais honesta, sem aquele desequilíbrio antigo de um dando tudo e o outro só recebendo, ano após ano, sem nunca perguntar como você estava, sem nunca notar o preço que isso cobrava de você, em silêncio, todos os dias. Meses depois, você está de novo dentro do carro, parado naquela mesma garagem de sempre, com o mesmo silêncio de antes ao redor. Mas dessa vez, quando desliga o motor, não fica ali 10 minutos travado, encarando o próprio cansaço no retrovisor. Fica apenas o tempo de respirar fundo uma vez, sem pressa nenhuma para sair correndo dali. E então destrava a porta com calma, entra em casa sendo você mesmo, sem preparar um sorriso de fachada para disfarçar o que sobrou do dia inteiro. Ainda existem pessoas que precisam de ajuda ao seu redor, e você continua ajudando, porque isso nunca deixou de fazer parte de quem você realmente é. A diferença agora é que ajudar virou escolha consciente, não mais obrigação disfarçada de amor incondicional. Você escolhe quando pode dar, com o coração inteiro, e escolhe também quando precisa guardar energia para si mesmo, sem culpa gritando no fundo da cabeça, sem aquela voz antiga insistindo que dizer que não é sinônimo de abandonar alguém que você ama de verdade. Talvez você reconheça, agora, algum pedaço dessa história dentro da sua própria vida, algo que parecia distante e de repente ficou perto demais. Talvez tenha lembrado de alguém específico, de uma noite específica, de um momento em que carregou peso demais, sem que ninguém tenha perguntado se você ainda aguentava tudo aquilo sozinho. Se foi assim, guarda uma coisa com você. Sentir tudo isso não é fraqueza nenhuma, é sinal de que existe, aí dentro do seu peito, uma sensibilidade enorme que só precisa, finalmente, aprender a se proteger também, sem se fechar por completo. A pessoa que você sempre esperou que viesse te salvar já está aqui, do jeito mais simples e mais óbvio possível, dentro do seu próprio peito, esperando apenas ser notada e ouvida. E, se esse vídeo bateu em algum lugar familiar demais para ignorar, deixa o seu like,
Escreve nos comentários qual parte específica dessa história é a sua e continua por perto para o próximo vídeo, porque essa conversa sobre curar a própria vida está apenas começando agora e ainda tem muito chão pela frente.